A santificação feita por Cristo. Parte 01, dia 26 de maio de 2026. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. João 13:8. Essas palavras são a resposta de Cristo a Pedro, se recusando a deixar Cristo lavar seus pés. Sem dúvida, foi uma espécie de modéstia, reverência e humildade que colocou Pedro nesta recusa peremptória da oferta surpreendente de Cristo. Mas nem tudo é ouro que é luz. Há muito dessa humildade bastarda no mundo, pela qual as pessoas recusam as ofertas de Cristo e as afastam delas, com uma graça muito boa e grande respeito ao céu de Cristo. Como pensam? Cristo vem aos pecadores no Evangelho e se oferece para lavá-los de sua poluição. Mas eles ofereceram uma alma imunda e contaminada a Deus Todo-Poderoso, o infinitamente Santo Salvador, para ser lavado por Ele. Não. Eles pensam que sabem mais de sua própria pecaminosidade e indignidade e da grandeza e santidade de Cristo do que isso acontece. Há três personagens dessa falsa humildade. 1. Condena a geração dos justos que vieram todos a Cristo por sua ordem, para serem lavados por Ele, recebendo-o com admiração de sua condescendência. Os outros discípulos, sem dúvida, ficaram impressionados com a vinda de Cristo para lavar os pés. Mas a verdadeira humildade tomou a vontade de Cristo por lei e direito, e os faz render-se silenciosamente ao Senhor. Mas o comportamento de Pedro os condena, como rudes e desrespeitosos. Versículos 5 e 6. Depois disso, ele derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Vem ter com Simão Pedro, e Pedro lhe disse: Senhor, lava-me os pés? 2. Mantém Cristo à distância e assim procede não da fé, mas da incredulidade. Versículo 6. Sem dúvida, quando Cristo estendeu a mão para lavar os pés de Pedro, ele os atraiu rapidamente para ele e mostrou por suas ações, bem como por suas palavras, que ele não tinha em mente que a mão justa de Cristo viesse sobre eles. Assim, as pessoas, sob um senso de pecaminosidade, podem fugir de Cristo enquanto ele as segue. 3. Argumentam um coração não devidamente humilhado e assim é apenas orgulho maldito sob o véu de uma demonstração de humildade. A sabedoria é a razão carnais teu ascendente, e não se curvarão à revelação divina. Versículos 7 e 8. Jesus respondeu e disse-lhe: O que eu faço não saberá agora, mas você saberá mais adiante. Pedro diz a ele: Nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu-lhe: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Que o Evangelho da graça de Deus seja entregue nunca tão claro. Eles não desistiram de medir os mistérios divinos por sua razão carnal. B. A insensibilidade e a presunção prevalecem. Pedro, sem dúvida, pensou que seus pés não precisavam ser lavados, mas que poderiam ser suportados mesmo na presença de Cristo, como eram, ou, se o fizesse, ele mesmo os lavaria. Portanto, ele é peremptório em sua recusa. Isso está no fundo nessa falsa humildade. Ou eles pensam que não são tão poluídos, mas que podem ser suportados, ou então que eles se lavarão antes de virem a Cristo. No texto, nosso Senhor dá a Pedro uma palavra
que o faz descer em um momento de todas as suas alturas, e o torna não apenas satisfeito, mas ansioso por ser lavado por Cristo, sem pretender limpar uma mancha de si mesmo. Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Versículo 9. Simão Pedro diz: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Esta palavra atinge Pedro no coração. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Pedro, sem lavar por mim, sem parte comigo para a salvação. Lavando-se por mim e se separando de mim, você, nem homem algum, jamais poderá separar em seus casos. Tenha um, tenha o outro, quer um, e pela verdade do céu, você quer outro. Acho que é uma pergunta insípida aqui. Por que uma ameaça tão severa por recusar uma coisa tão pequena? Pois Cristo não diz: se eu não lavar os pés, você não terá parte comigo. Mas simplesmente: se eu não te lavar, você não tem parte comigo, no tempo presente. Nem poderia ser atraído para o lava-pés se os questionadores não supuserem primeiro uma mudança do tempo que o Espírito Santo usa, o que não é, pelo menos, sem necessidade de ser admitido. Se eu não te lavei, ou se eu não te lavei, você não tem parte comigo? Pedro, se você pertence a mim, fiz mais por você do que lavar seus pés com água. Eu lavei você com meu sangue. Se você tirou da minha mão aquela lavagem muito mais cara, por que recusar isso? Se eu não te lavei, você não tem parte comigo. As palavras então trazem uma conexão inseparável entre duas coisas no caso dos pecadores, de pé e caindo juntos. 1. A lavagem deles por Cristo. Apocalipse 1:5. 2. Eles tendo parte com Ele, participando de seus benefícios salvadores, sendo cordeiros do céu com Ele. Compare Deuteronômio 14:27. E o levita que está dentro de suas portas. Você não o abandonará, porque ele não tem parte nem herança com você. A Escritura não conhece nenhuma parte que os pecadores possam ter da salvação ou do céu, a não ser com Cristo. Atos 4:12. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.